E aí, galera, como que foi essa semana? Semana extraordinária. Gostaram do vídeo aí passado? Estou eu aqui de novo, junto com meu parceiro Wanderson, gravando mais um Pega Essa pra vocês. E aí, Wanderson, como foi sua semana? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo beleza. Repercutindo os vídeos, hein, Wesley? Ah, eu tô gostando, cara. Tá sendo aí cumprido de mostrar para aquele lado, outro lado lá, um pouquinho aí da história de muita gente, podendo construir aí uma história diferente para eles aí. A história é extraordinária, né, Wanderson? E hoje tem uma história extraordinária pra nós, Wanderson? Temos uma história extraordinária. Conte pra nós, então. Hoje nós temos um entrevistado especial aí, Isaac. Isaac vai se apresentar. Espero que vocês estejam empenhados. Antes de começar, não esqueça daquele sininho, né, Wesley? O que é o sininho, Wanderson? Ativa lá, se inscreva no canal, toda semana conteúdo novo, como hoje, essa grande história aí que a gente vai conhecer do nosso amigo Isaac. Isaac, seja bem-vindo ao nosso podcast, fique à vontade de se apresentar, mostre pro pessoal quem é você, rapaz. Bem-vindo, Isaac. Obrigado, hein? Bom, primeiramente, estou muito feliz, né? Primeiro de receber o convite, e para mim é uma alegria, né? Um prazer compartilhar, né? Assim como a vida, todos nós aqui somos amigos, né? Que nós chegamos até aqui, né? Não nascemos, né? Com berço de ouro, mas foi tudo com muita luta, né? Muito esforço, choro, né? Muito choro. Mas graças a Deus estamos aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Isaac, eu tenho 43 anos, né? Eu moro hoje em Atibaia, né? E trabalho parte do meu tempo, né? Praticamente em Atibaia, né? É isso aí. Legal. E aí, Wesley, onde começaremos essa história? Que capítulo? Introdução? Eu tô super interessado aqui, né, de conhecer o Isaac. Isaac aqui tem uma aparência bem jovial, não parece 43 anos. Você falou 43, o cara 85, não é? Eu também acho. E tenho certeza que ele deve ser plástico. Isaac, é isso mesmo? Tô certo? Você é cirurgião plástico? Eu faço alguma coisa assim, né? Na área que a gente atua, nós trabalhamos, né, nesse sentido também da plástica, né? Não como cirurgião plástico, né? Mas alguns procedimentos plásticos sim. E qual a sua formação, Isaac? Então, eu vou começar, né? Acho que se eu falar que o que eu sou hoje, né? Nossa! Caramba! Então, mas não é assim, né? Conte pra nós, então. Então, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo e nasci exatamente no centro de São Paulo, um hospital que chama Belenzinho do Brás, né? Então nasci exatamente do Brás. Olha só. E famílias assim bastante simples, humilde. Meu pai e minha mãe assim não teve estudos, né? E lutando a vida, né? Meu pai veio da Bahia, minha mãe do Paraná. E assim a gente foi fazendo, né? Lutando aí, fazendo a nossa parte. Embora eles não, assim, tinham até instruções, né, para nos incentivar e orientar, mas a gente via que dentro deles, né, eles tinham uma vontade de ver a gente crescer. Eu comecei, assim, a trabalhar muito cedo, né, então logo que me conheci por gente, né, eu comecei a trabalhar. E eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz, tinha uma empresa perto de casa, pequena, né? E ela dava trabalhos para fazer em casa, que é montar umas luzinhas, alguma coisa assim. E esse foi o primeiro trabalho que eu fiz. E depois disso eu fui trabalhar com um senhor que hoje era meu sogro, né? Não que naquela época eu já estava interessado, né? Mas foi uma coisa que futuramente, né? A gente se tornou amigo e tal. E hoje a filha desse senhor, né, ele é meu sogro, eu casei com a filha dele. Que legal. Eu fui trabalhar com ele também, naquela época, vendia-se coisas na rua, que chamava-se na época de mascate, né? Ou seja, vendia panela,
lençol, coisa de cama, né? Saiu com as bolsonas na rua e saía vendendo. E ele fazia isso, eu não tinha trabalho, fui fazer isso também. Com quantos anos, né? Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né? Bem cedo. 12 anos. Bem cedo. E assim foi. Depois ele foi trabalhar na feira, né, na Feira Livre. Eu também peguei esse barco, né, e trabalhei com ele também. Levantava 3 horas da manhã, um frio danado como hoje, e ia para a Feira Livre, aqui na região, né, a Nazaré Paulista, Piracá e até Bragança. Isso eu tinha uns 13 anos. Eu também trabalhei como servente de pedreiro, era bem pequeno. Eu já sou pequeno, né? Mas naquela época... Era menos. Era menos ainda, né? Era Era menos ainda, né? Mas aí eu fui trabalhar também, fui servente de pedreiro por algum tempo. Mas quando eu tinha de 13 para 14 anos, eu recebi tive uma oportunidade, na verdade. Eu me inscrevi numa agência de empregos, que até o nome é meio engraçado, né? Mas é o nome, acho que até hoje, né? Chama-se Capeta. Eu também já fui. Também já fui no Capeta. O Wanderson aqui não me deixa mentir. Eu já fui é no verdade. Capeta. Então, pelo Capeta eu me inscrevi, né? Chama-se Casa, né? Do Pequeno Trabalhador de Atibaia. Me inscrevi e uma empresa me chamou. Na época de uma marcenaria, fabricava móveis para banheiro. E aí eu comecei lá, entrei como ajudante do pintor. E aí, logo eu sempre fui assim, esforçado, interessado, né? Isso é uma coisa que eu acho que já nasce com cada um, né? E logo eu me lembro que o pintor ele não gostava de fazer hora extra e a empresa estava crescendo e tudo. E eles me chamavam para ficar lá, né, trabalhando, e eu comecei a aprender a fazer pintura, envernizar as peças e tal. E aí eu comecei a fazer isso, e aí eles me chamavam para fazer hora extra e eu ficava lá, sábado, né? Mas isso durou um ano, porque aí eu sempre também, uma outra coisa que eu sempre fiz, foi estudar. Sempre gostou, Isaac? Sempre fiz alguma coisa. Ou pago. Na verdade, na época, né, a maioria tudo grátis, né? Tudo cursos gratuitos. Sim. Na época tinha o Senai, né, e dava muito curso grátis, né? Então eu fiz vários cursos, fazia muitos cursos. Isaac, tem uma curiosidade aqui. Nesses empregos aí, desde os 12 anos de idade, você ajudava na sua casa? Sempre ajudei, né? Pouco. Meu pai, assim, minha mãe, ela sempre me privava, né? Porque, coitado, né? A gente não tinha futuro, né? Ganhava pouquinho, né? Sei. Então, mais um pouco que a gente podia, também ajudava, comprava uma coisa no mercado, né? Interessante. Então, assim, isso aí também sempre teve, né? A gente sempre teve esse... Legal. Esse pensamento, né? De ajudar, né? Sim. Então, é isso aí. E aí foi. Aí continuei, sempre fiz um cursinho. Eu lembro que eu fiz Senai de administração, mas era cursos pequenos, né? Coisa assim muito rápida. Depois eu fiz reparador de eletrodoméstico. Nossa, né? Então até hoje conserta as coisas na casa. Conserto ferro. Não paga a manutenção. Não paga, manutenção. Isso é bom. Uma coisa que sempre vai te ajudar. Eu digo que nada é perdido. Não. É verdade. Sempre você vai usar para alguma coisa, né? Maravilha. E aí fiz reparador de eletrodoméstico, depois fiz Senai de elétrica, residencial. Depois eu comecei um curso de desenho técnico mecânico, que na época era na prancheta ainda, não tinha nenhum AutoCAD, né? Era na prancheta, na régua T. Régua T, eu fiz também, Isaac. Fiz. Sabe o que eu tô falando? Sim. Escalímetro, né? Aquelas canetas, compasso, né? Então fiz um ano. Mas era um curso que acabou que não deu certo, né? Não era bem da prefeitura, era da prefeitura dentro do Senai, mas no
final acabou que eu não tive nenhum certificado desse curso, mas fiz. Posso dizer que fiz, né? Um ano de desenho técnico, né? Na época, né? E aí, nessa caminhada, eu sempre fiz alguma coisa. Sempre gostei de estar estudando, fazendo alguma coisinha, me interessando. E aí nessa empresa, um ano depois, eles me observando, aí eles me colocaram como almoxarifado. Menos de um ano. Eu fui trabalhar no almoxarifado, né? E aí já mudou. Aí já começou a mudar as coisas, né? Antes eu ficava lá com a máscara, espirrando no pó, né? E aí já começou a melhorar, eu fui para o almoxarifado, aí já tinha uma mesinha, já tinha um telefone, já tinha um computador, naquela época aqueles cubos, né? Gigante, né? É isso aí. Pentium 1, 2, 3, 133, nem lembro mais. Mas era isso aí. E aí começou a melhorar. E nessa empresa eu fiquei por 10 anos. 10 anos eu fiquei nessa empresa. E só que daí chegou um momento que não tinha mais por onde crescer, né? Eu já tinha chegado no limite, eu via que não tinha como crescer mais. Eu sempre estudava, sempre fazia alguma coisa. E antes desses 10 anos, por volta de uns 8 anos que eu estava nessa empresa, eu sempre tive o desejo de fazer 3 coisas na vida. Ou partir para a área militar, ou para a área da saúde, ou para a educação. E eu tracei, né, esse plano aí da área da saúde. E aí eu me inscrevi num curso técnico de enfermagem e fiz o curso técnico de enfermagem e assim imediatamente que eu terminei o auxiliar, eu falei, não, a hora que eu terminar o auxiliar eu vou para o hospital. E uma coisa também que eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, mas eu acho que eu acredito mais no lado bom. Eu não tenho medo de ir atrás, de arriscar, né? E de onde vem essa coragem, Isaac? Eu não sei, eu acho que não sei se é da pessoa mesmo, né? Ou se a vida proporcionava isso. Me trazia isso, eu tinha que fazer isso, né? Para eu querer crescer, né? Alcançar, né? Então acho que é a vida, né? Acho que tem coisa que... Eu não sei se pode chamar como ambição, mas tá vendo aí, seu olho brilha até hoje de falar do seu primeiro emprego aí, e o desejo de sempre querer subir escada, subindo degrau por degrau. É muito interessante. Eu acho que é isso. É isso aí. Eu realmente não esqueço, né? Só pegando esse link aí, eu nunca deixo de olhar para trás. Eu sempre lembro daquele dia. Esse olho brilha ainda. Que legal. Lixando madeira, fazendo posão no rosto, espirrando. Eu nunca deixo de olhar para trás. Pega essa, mano. Tá vendo? Aí, pessoal, tá vendo? E aí eu segui, né? Eu falei, fiz auxiliar. E nesse meio tempo, um ano e meio na época. E né? 6 meses de técnico. De técnico, isso mesmo, exatamente. Legal. E nesses 10 anos eu fiz outras coisas também, né? Esses 10 anos eu conheci já conhecia minha esposa, né? Eu tinha falado antes, ia ficar complicado, né? Já conhecia ela e nós começamos a namorar. Nesses 10 anos eu casei, construí uma casa, né? Pequena, mas construí. Tirei a carta nesses 10 anos. Que era também um sonho. E também Deus me ajudou que eu comprei meu primeiro carro. Que legal. Fusquinha azul 74, né? Fusca azul, Vans? Então, e uma máquina, você tem que ver uma máquina. Inesquecível. Inesquecível. Naquela época, o carro do ano. Então aí fiz tudo isso nesses 10 anos, né? Que legal. Casei também e comecei a fazer técnico de enfermagem. Quando eu terminei, eu falei, quando eu terminar, eu vou para a saúde. E foi isso que eu fiz. Quando eu terminei o auxiliar 1 ano e meio, pedi a conta daquela empresa, mas eu já tinha feito um acordo antes, né?
Mas eu pedi a conta e fui trabalhar na Santa Casa. E esse desculpa cortar, Isaac, essa mudança diária, você compartilhava com a esposa ou porque você ponderava, é abençoado? Já vinha há um tempo, já falou, eu quero isso e foi. E compartilhou com a esposa, como foi essa troca de ideia ou tomou a decisão por você mesmo? Não, essa é uma pergunta, assim, que eu considero maravilhosa, né? E porque tudo que eu consegui, né? Tudo que eu não consegui, solteiro, trabalhando desde pequeno e tudo mais, sim, eu consegui depois com a minha esposa. Então eu sempre compartilhei. E se ela falasse não, eu não segui em frente. Mas ela sempre falou sim, mas eu acho que talvez por conhecer, né? Por conhecer, eu também sempre fiz as coisas com o pé no chão. Eu nunca fui assim, sempre saí do emprego, mas já tendo outro, né? Sim. Então sempre fiz as coisas com o pé no chão, então ela sempre, eu compartilhava com certeza, e ela sempre me apoiou. E graças a Deus sempre deu certo, né? E nós no final dessa conversa, nós vamos ver assim quantas coisas eu fiz e fiz casado. E ela acreditou, confiou, né? Confiou Legal. em mim, né? E graças a Deus ele chegou aonde estamos chegando, né? E tem mais coisa para chegar. chegar. Pra chegar, né? Sonho nunca acaba. Nunca acaba. E foi assim, me chamaram na Santa Casa, exatamente. Eu lembro que na Santa Casa eu fui ganhar, na época, R$200 a menos do que eu ganhava. E foi uma época difícil, a Santa Casa não estava nem pagando, atrasava pagamento, mas eu acreditei, falei, não, vai dar certo. E fui para a Santa Casa. E fiquei lá 3 meses, e eu pensei assim, eu falei, não, eu vou para lá, vou pegar a experiência, fico lá 3 meses e vou para outro hospital. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Eu mandei um currículo, né, no outro hospital em Atibaia, hospital novo, e me chamou realmente. Eu fiz a dinâmica na época, né, era bem difícil, né, e eu não passei na prova. Não passou? Não passei na prova. Teórica, que foi assim muito rápido, né, foi de repente. Sim. E eu não tive tempo de estudar um pouquinho, se preparar. E quando eu participei daquela dinâmica, a psicóloga falou assim, quem eu falar o nome aqui pode sair. Nossa, isso já Te dá aquele agradece. giro no coração. Você que está assistindo agora, não, Wesley? Quem nunca participou de um processo seletivo desse e teve essa devolutiva dos avaliadores, né? Quem não passar, quem não disser agora, o coração já vai na boca, não vai? Com certeza. Gela. Gela, né? Com certeza, e foi isso que eu senti, né? Mas ela não falou meu nome. Olha só. Ela não falou meu nome, eu continuei a dinâmica, na verdade. Primeiro era a prova, fiz a dinâmica. E depois eu fui chamado a uma entrevista. Nessa entrevista, a gerente de enfermagem na época, ela falou que eu passei em tudo, mas eu não passei na prova. Inclusive eu tinha passado naquela entrevista, né? Mas eu não tinha passado na prova. E ela falou se eu não queria fazer de novo a prova. Eu falei, com certeza, se você me der, né? Essa oportunidade eu farei. E ela me deu até a chance de escolher quando eu queria fazer. Eu falei, daqui uma semana eu faria. Fiz a prova, passei e comecei. E saí da Santa Casa na época, fui para o Hospital Novo. E fui. E eu acredito assim que, eu não sei, muitas pessoas vão ver, né, esse vídeo, eu creio, e cada um acredita em alguma coisa. Eu acredito em Deus, né? Eu não estou falando aqui de religiões, né? Mas eu acredito muito em Deus e tenho provas, né, verídicas em toda essa minha caminhada, momentos que não tem como ser ele, né? E trabalhando nesse hospital quase 3 anos, um colega, um enfermeiro chegou para mim
e falou assim, eu estava feliz lá, estava feliz, estava tranquilo, estava gostando. Ele chegou para mim e falou assim, Isaac, me traz um currículo que eu quero levar em Bragança, que eu quero ver você crescer. E foi essas palavras que eu ouvi. Nossa. E eu comentei com a minha esposa, mas eu estava feliz ali, nem queria entregar o currículo, mas conversando com ela e concordamos em fazer isso. Entreguei aquele currículo e passou um mês, aquele hospital me chamou, né? Aqui em Bragança Paulista, a Universidade de São Francisco, e foi a oportunidade, e eu sempre acredito também, e vou falar de Deus de novo, né? Fica bem à vontade. Mas eu acredito assim que Deus te dá as oportunidades, né? E vai de você aceitar, querer e aproveitar ou não, né? E eu tive essa oportunidade, fui trabalhar em Bragança e nesta época tinha quem trabalhava, né? Tinha bolsa. E eu fui, e por isso que eu digo de Deus, que eu estava na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Porque eu prestei o vestibular em 2008, final de 2008, para odontologia, né? Fiz odontologia e a minha bolsa foi a última bolsa de odontologia que teve, 100%, porque eu comecei em janeiro de 2009, em fevereiro, né, de 2009, foi a última bolsa para odonto. No próximo ano seguinte, na verdade naquele mesmo ano, no meio do ano, no próximo vestibular que teve, Já não teve mais bolsa para odonto. E nos outros demais cursos foi cortado 50%, alguma coisa assim. Então, eu, mais um colega meu e uma outra colega, fomos os nossos os últimos bolsistas, né? 100%. 100%. Antes de ser o bolsista, para ser esse bolsista, conta um pouco, né, Wesley? Como foi esse vestibular, como foi o estudo, não é? E já que eu vejo que é um presente aí, que isso foi um presente que você ganhou. Nossa, preparação pura de Deus, né? E conta pra gente como é que foi essa preparação, você já vinha programando esse tempo para se preparar para o vestibular, como é que foi isso? Muito bom, boa pergunta. E você fez uma pergunta muito interessante, porque queira ou não queira, na faculdade o bolsista, porque tem aquele que paga, né? Sim. Muitos pagam, então muitos, não são todos, é claro, né? Mas te olham, né? Pô, eu tô pagando e essa pessoa tá aí sem pagar, né? Sim. Mas eu refletia sobre isso e dizia, não, mas se alguém um dia me fizer essa indagação, né? Eu tenho que falar. Não, para eu estar aqui, primeiro, eu tive que fazer um auxiliar, um técnico, e eu preciso trabalhar. Eu trabalho aqui. E não é pouco. Eu dou duro, trabalho muito, e é por isso que eu tô aqui. Então, não é simplesmente eu sou bolsista, né? Então, eu tive essa experiência, né, muito boa na Universidade de São Francisco. Eu considero, na verdade, uma mãe, né? Uma mãe, né? Para mim foi, não esqueço, tenho muita saudade de momentos, né? Tivemos juntos, né? Com certeza. E do vestibular foi uma história, porque no meio do ano eu tinha vontade de prestar para medicina e prestei, mas fui somente com a cara e a coragem para sentir como que era. Eu realmente não passei, não fui nem classificado. E naquele ano foi uma decisão para mim. Por que foi decisão? Tudo que eu tinha vontade de fazer eu fiz. Então eu tinha vontade de prestar vestibular para medicina, prestei. E eu tinha vontade também de prestar a PRF, a prova da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, prestei também, e tudo no meio do ano. E aí eu não passei. E quando foi no final do ano, abriu o vestibular para odonto, eu prestei e pensei assim, eu vou fazer o seguinte, como eu
eu estava meio indignado, né? Com as duas provas. Frustrações faz parte? Faz parte. Eu falei, também eu não vou estudar, vou prestar, né? Sem estudar. Sem estudar com o que eu sei, né? E fui. E eu passei naquela época, naquele dia que eu prestei, eu passei em 4º lugar. Nossa. Né? Fui bem de redação. E foi assim que eu entrei, né? E consegui, graças a Deus, né? Comecei em fevereiro, né, de 2009. Foram quase 5 anos, né? Muito difíceis na minha vida. Foram muito marcantes, né? Tanto de vitórias, né? Mas também marcantes de momentos assim de faltar, né? Faltar alguma coisa, de não ter R$1 no bolso. Eu me lembro que eu saía de casa, eu entrava no hospital 1h, e eu saía, almoçava e ia. E muitas vezes, na hora do intervalo, não tinha nem R$1. Comer uma coxinha, um refrigerante, não tinha. Isso aconteceu por muitas vezes. A única coisa que eu tinha um cartão de crédito e uma conta bancária que passou esses praticamente 5 anos só no negativo, né? E eu conseguia zerar esse negativo todas as vezes nas minhas férias, que eu recebia as férias e com aquele dinheiro eu só zerava o banco. Porque o curso de odontologia ele é muito caro no sentido dos materiais, né? Então, a partir do 2º semestre já tem várias listas, né? E vai até o final. Então, minha vida virou uma bola de neve, né? Eu sempre estava devendo. Antes de terminar de pagar o material, eu já tinha que fazer uma outra lista. Uma outra dívida. E foi assim todos esses anos. E até chegar momentos assim de eu pensar, né? Eu não aguentava mais, né? Tanto de cansaço, né? Porque o nosso curso foi os 4 anos e meio, né? De segunda a sábado. E eu saía da clínica 1h, né, da tarde e entrava no hospital 1h. Nossa, Deus. Então, às vezes eu almoçava, às vezes não. E fazia plantão, né? No domingo, que a gente tinha que trocar as folgas e tal. Então, eu lembro que todo mundo sábado, nossa, que bom, chegou sábado, né? Vamos tomar uma, descansar. E eu ainda ia pro plantão até às 7h da noite no sábado. E plantão de 12 horas, muitos plantões de 12 horas no domingo. Né? E isso foi todos esses anos de faculdade. E juntando, foi chegando o momento que eu pensava, eu não aguentava mais. Mas sempre quando chegava esse pensamento, eu falava, não, mas isso uma hora vai acabar. E o que te fortalecia, Isaac? Quando dava esses momentos de tristeza, pô, vermelho, a galera curtindo. Tinha tempo de pensar ainda, né? Porque eu também vivi uma vida assim de trabalhar e ter que pagar a faculdade. Eu não era bolsista, eu tinha que pagar a faculdade e o dinheiro era curto. E via, óbvio, tinha aqueles alunos que nasceram em berço de ouro, já tinha carrão, já comia aquele lanche que a gente tinha vontade. E isso às vezes machucava. Doía de ver aquilo acontecer, as oportunidades que eles tinham e eu não. E o que te incentivou a não desistir? Para mim, assim, eu tinha esse momento como uma oportunidade e que eu não poderia desperdiçar, porque Deus me deu essa oportunidade, então eu não podia desperdiçar. Tanto é que eu era casado, meu filho veio no primeiro ano de faculdade, né, que eu comecei, então eu chegava em casa às 11 horas, ele estava me esperando para brincar, né, e eu cansado, mas com tudo isso, casado, trabalhando, tinha filhos, estudando, eles me chamavam de CDF, mas porque eu tirava nota, eu tirava realmente nota, eu estudava muito. Eu tenho fotos de 2 horas da manhã, eu estudando, meu filho do lado, né? E então o que me dava assim força era a vontade de vencer, de chegar lá, né? De chegar onde eu queria.
e de ter, né, chegar um momento de ter uma vida assim um pouquinho melhor, né? Podemos falar em 2 palavras então aqui: disciplina e foco. Foco, isso. Podemos resumir exatamente nessas palavras aí. Foco. Eu focava, né? Falei, não, eu quero chegar. Eu sei que tá difícil, mas eu pensava assim, um dia isso vai acabar. Né? E foi assim que eu segui, né? Todos esses anos, dificuldades. E dificuldades assim, de roupa, de não ter dinheiro nem para gasolina, nem para o lanche. Compartilhar só uma história juntos, né, que nós trabalhava no mesmo local. Isaac foi uma referência minha para entrei na UT, trabalhava, falei na história anterior, no setor de apartamentos, e pegou na mão exatamente. Eu lembro nossos cafés, você lembra, né, Isaac? O Isaac falava assim: Vandão, vamos tomar um cafezão? Porque era só café mesmo. E era um cafezão. E a gente rachava ali meio pão duro que tinha ali naquela UTI, né, Isaac? Eu estudava, você também estudava. E aí a gente até compartilhava: hoje não tem um mortadela, Dr. X, né, Isaac? E hoje não tem isso, aquilo. Então eu posso dizer que esses dias, né, que o Isaac foi aí, falou que às vezes não tinha nada, não tinha, né? Era café preto, ainda bem que ele não tinha tendência para úlcera, porque era café. Mais nada. E mais nada, né? Sensacional a sua história, Isaac. E como sempre aqui eu tiro lições aqui para mim primeiro, né? Disciplina e foco, como você falou, e ter foco. Um presente que você ganhou de Deus aí, você tinha que valorizar esse presente, valorizar porque veio de alguém muito especial, que é Deus, que nós estamos falando aqui, e você sabia que uma hora ia terminar, que não ia ser eterno esse sofrer, esse desgaste. E eu imagino que ter uma família para você cumprir ainda chegando na casa e renovar as energias para o dia seguinte, não tenho o que eu falar, Isaac. Parabéns pela sua atitude. Aí não acabou. Continue, por favor. É o começo, a atenção aqui. Continue. E aí, Isaac, aí você continuou na faculdade, os materiais começaram a chegar, porque parece que por semestre você vai ter que comprar, ir montando os kits, é isso, não é? Isso. E aí o dinheiro veio da onde? Então, na verdade, não dava, né? As contas não fechavam, não tinha como fechar as contas, né? Então, como comentei, eu passava só no negativo. Então, eu não sei se fizer o levantamento no banco, né, de quanto eu paguei de juros, né? Eu acho que eles ganharam um bom dinheiro comigo, porque eu só tinha um cartão que eu usava de crédito ou débito, mas não tinha dinheiro. Tinha o que nós ganhávamos na época, né? Não tinha como arcar com tudo isso. Mas minha esposa sempre me ajudou, ela sempre trabalhou também, foi meu braço direito, às vezes direito e esquerdo, né? E ela sempre me apoiou, me trabalhou. Eu lembro que uma vez ela era registrada no trabalho e ela fez um acordo, né, para me ajudar a pagar os meus materiais, que tinha um momento que eu não tinha de onde tirar mais, né? Então isso também fica registrado aqui, né? Então minha esposa sempre me ajudou, me apoiou. Eu tava correndo atrás, né, de um lado, que era para um bem nosso mesmo, né, para nós mesmos, para nossa família, e ela estava ali batalhando também, com certeza. E seguimos, né? Seguimos em frente, realmente acabou, acabou, né? Terminou, nos graduamos. Momento inesquecível, né? Inesquecível, por que inesquecível? Porque eu nunca imaginava, né, chegar um momento de estar lá, né, uma formatura. Nunca, né? Isso nunca passou na minha mente, porque era fora da minha realidade. Isso nunca. Então é um momento muito inesquecível, né? Naquele
naquele momento que nós lá recebemos o nosso diploma, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe. Meu pai chorou bastante, né? Porque ele sabia que ele não podia dar naquele para mim, né? E aí eu comecei, e como já disse, eu nunca tive medo. Então quando eu terminei a faculdade também, eu pedi a conta de novo. Eu pedi a conta de novo. Antes de terminar a faculdade, uma colega não era nem de turma, mas comentou que tinha uma amiga dela que estava abrindo uma clínica e se eu queria, aceitava trabalhar com eles. E eu, sem conhecer, sem saber, falei, eu vou sim. Então eu já tinha uma oportunidade de novo, né? E foi isso que eu fiz. Em julho eu tirei férias, como sempre, e 2 dias antes de voltar, eu fui lá e pedi a conta de novo, porque eu tinha uma outra oportunidade, tinha que seguir outro caminho, né? Mas amei o que eu fiz na enfermagem, amei, acabei de falar aqui, né, antes, um bate-papo nosso aqui, que amo cuidar, amava dar um banho de leito, fazer curativo, Que legal. cuidar dos pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca, amava muito, né? Cuidava demais dos pacientes, né? O Wanderson até lembra, né? Lembro. Dando plantão ali, terminando 7 horas, eu ia lá ainda. Revisava tudo que ele fazia. Então, vou dar só um pouquinho, só para dar uma olhadinha aqui, arrumava o leito de novo, só um pouquinho. Isaac, é a faculdade, vamos, Isaac. Dedicado, Isaac. Dedicado. Sempre fui. Sempre assim. Eu sou até assim um pouquinho chato, né, com relação à limpeza, assim, organização, né? Mas amei o que eu fiz, foi um momento, uns 10 anos inesquecíveis, né? Muitos momentos bons, muitas histórias, né, lindas, maravilhosas, pacientes, algumas tristes, mas que todas elas nos trouxe muito aprendizado. Sim. Muita vivência. E seguimos, saí do hospital, isso em 2013. 2013 saí do hospital e fui trabalhar nessa clínica. E eu achei também que tinha vários colegas profissionais, mas na verdade eu iniciei a clínica, só era eu de profissional. Nossa. Tive dúvidas, não tinha Com quem compartilhar compartilhar. e nem com quem perguntar o que fazer. Não tinha, foi um momento assim difícil, mas daí eu dei valor sobre o teórico. A experiência é com o tempo, a prática com certeza. Mas a teórica ajuda muito, porque eu lembro que por várias situações eu não sabia, eu não tinha prática, mas eu sabia como fazer, porque eu estudei, eu sabia a sequência, eu sabia os materiais, porque eu estudei, eu tirava 9, eu tirava, né, quase 10, né? Então eu sabia, então eu vi o valor da teórica de estudar, né? Não só levar. Então me ajudou, mas eu fiquei pouco tempo ali. Fiquei pouco tempo porque me surgiu uma outra oportunidade. E nessa outra oportunidade eu já melhorou, fui trabalhar numa outra clínica, aí eu já ganhava por dia. Opa! Mas eu lembro que o que eu ganhava, tendo um curso superior, né, um dentista, eu ganhava menos, eu ganhava quase igual um servente de pedreiro, né? Puxa vida! Mas eu acreditava, né? Eu tinha que ter uma experiência, assim como eu comecei na enfermagem, eu tinha que ter uma experiência, eu tinha que aprender. E essa clínica me deu essa oportunidade de aprendizado. Tinha muita rotatividade e desde então, isso eu herdei do hospital, da enfermagem, que eu gostava de participar de procedimentos. Então, traqueostomia, eu sempre queria estar, sutura, as drenagens, né, de tórax, tudo que era procedimento, eu gostava de participar. E me deu um gosto, né, de cirurgia, né, então sempre gostei dessa área. Então, nessa clínica,
eles, quando eu entrei, me perguntaram o que eu gostava de fazer. Eu falei, eu gosto de cirurgia. Então, tudo que era cirurgia, extração de siso, eles me encaminhavam, né? E aí eu comecei a pegar gosto para isso aí. Mas isso também só durou 6 meses. Durou. Rápido, Isaac. Porque eu observei e eu vi o que eu ganhava, o que eu fazia, um procedimento que eu fazia, aquela clínica me pagava por um. E eu fazia daqueles procedimentos, um exemplo, 10. E eu na hora eu pensei, não, isso não tá certo. Eu tenho que trabalhar para mim. Sim. Eu tenho que trabalhar para mim. E novamente eu digo, Deus toma uns caminhos assim extraordinários na minha vida. E 6 meses após eu ter terminado a faculdade, eu tinha um consultório montado. Olha só. Tudo novo. Eu lembro que meu sogro tinha um cartão na época do BNDES e tinha uma empresa que vendia todo o material pelo cartão. E eu fiz uma dívida acreditando. E o que eu pagava de parcela naquela dívida era o que eu ganhava na enfermagem mensal. Mas eu acreditei e fiz umas contas. Eu fiz uma conta bem simples e rápida. Não, se eu fizer um procedimento por dia, eu já consigo pagar A parcela. a parcela. E aí só que eu pensava, não é possível que eu vou fazer só um, né? E eu acreditei. Fiz essa dívida e com 6 meses após terminar a faculdade, eu tinha um consultório montado. Tudo novo, completo, com raio-x, tudo que precisa. E aí eu comecei a trabalhar. Eu comecei em janeiro de 2014. Eu terminei exatamente no final do ano de montar. E quem é seu primeiro cliente, Isaac? A esposa. Ou sou. Eu tinha, na época, muitas pessoas que acompanhavam a nossa história. Então já tinha, como hoje, uma multidão. Eu tinha muitas pessoas que conheciam a minha história e sabiam dessa luta. E muitos já me diziam, estou esperando você terminar para eu passar com você. Amigos, né? Enfim, muitas pessoas. E esses foram os meus primeiros clientes, né? Meus primeiros pacientes. Eu lembro, um amigo, eu lembro dele, né? Você deitou na primeira cadeira sua? Lembro dele, sim, exatamente. Né? E qual foi o procedimento, Isaac? Eu lembro que ele tinha um problema de gengiva, né? Problema periodontal, que precisaria de um tratamento de gengiva. E eu sempre gostei também dessa área da periodontia e foi o primeiro tratamento que eu fiz. Mas desse tratamento, depois teve implantes, né? Nós fizemos implantes e foi meu primeiro cliente. E eu nunca fiz um folheto, nunca fiz nenhum divulgação do seu serviço. Não. Porque eu acredito que na minha área o melhor trabalho é aquele que é o melhor marketing é o boca a boca. É que através do teu trabalho que as pessoas se sentem satisfeitas, que vão multiplicar, né? Vão fazer o teu marketing. E foi isso que eu fiz e graças a Deus deu certo. E aí eu comecei, né, com poucos clientes, ainda mantive meu trabalho naquela clínica, porque eu tinha que ter algo fixo, né? E assim, por isso que, repito, né, eu sempre fui pé no chão, então eu não saí naquela clínica, mas diminuí os dias. E assim que deu certo, que as coisas começaram a andar, eu saí daquela clínica e fiquei somente no consultório. E isso já se passaram, né? O ano que vem, que já está chegando, né? Vamos fazer 10 anos de consultório. Mas nesses 10 anos eu não poderia parar. Eu me lembro que no próprio ano de 2013, terminando a faculdade, eu terminei no meio do ano. Antes de findar o ano, eu fiz um curso de estética e fiz um curso rápido, mas tinha uma certificação de odontologia hospitalar.
Olha só. Naquele mesmo ano. E quando foi no ano seguinte, que foi 2014, agosto mais ou menos, já iniciei a minha primeira pós-graduação. No que, Isaac? Em cirurgia, como eu sempre gostei. O seu forte. Gostei e na prática eu me identifiquei com isso. Então eu gosto muito disso, né? Não faço somente isso hoje, que eu continuo sendo clínico. Faço a restauração, faço a limpeza, faço a parte de prótese e gosto demais de fazer prótese, né? Porque é muito satisfatório. Você devolver o sorriso, né? Uma coisa que eu amo fazer. E é o cartão de visita da pessoa, né, Isaac? Isso, é isso aí. Eu amo fazer isso. Uma coisa que eu gosto também, né? Depois da cirurgia é isso de fazer. Então, em 2013 comecei minha primeira pós de 1 ano e meio de cirurgia oral menor, de 1 ano e meio. E terminando ela, eu fiquei 1 ano sem estudar, um pouquinho. E um colega meu me convidou para fazer, eu tinha vontade de fazer, mas era um curso que na época caro ainda eu não tinha condição de fazer. Mas ele me convidou e eu falei, vamos ver. Eu lembro que eu pagava, né? Sempre tive um carnezinho, né? Isso faz parte, não sei vocês, né? Todos têm. Faz no cabeça. Eu sempre tive um travesseirinho, né? Um carnezinho na cabeça, sempre tive. E eu lembro que para começar esse curso, o valor que eu pagava na parcela daquele carro era quase o que eu ia pagar do curso também. E aquilo ficou muito pesado, ia ficar muito pesado. E eu fiz assim, falei com a minha esposa. Eu me lembro que era uma semana, eu começaria o curso na quarta-feira e na quinta-feira era a parcela. Eu tinha que pagar a parcela do carro. E na quarta eu tinha que pagar a parcela do curso também, para não vou ter dinheiro. E eu falei, se eu conseguir vender esse carro até terça-feira, eu vou fazer o curso. E eu um dia, no sábado, né, antes da quarta-feira, naquela mesma semana, eu estava almoçando num lugar e chegou um colega meu, ele estava em outro lugar e ele veio sentar comigo. Daí nós conversando, eu comentei no carro, ele meio que se interessou e falou que na segunda-feira me dava uma resposta. E na segunda-feira ele me retornou e falou que ia ficar com o carro. Na terça-feira eu estava entregando o carro e ele pagou a primeira parcela e eu paguei o curso, né? Pessoal, agora Dr. Isaac, e agora eu sei a história que ele já é doutor. Dr. Isaac e sua história enfrentando tudo na vida para conseguir o objetivo dele. E é isso aí. E aí eu comecei o curso. E que curso que é, Isaac? Aí eu comecei um curso que para mim era um sonho, né? Não tinha, assim, fora da realidade de novo para mim, né? Mas era mais um fora. Só mais um, na verdade, né? Foi enfermagem, foi odonto, foi mais um, né? Olha só que interessante, sempre jogando mais. Sempre. Isso é interessante. Uma coisa que eu quero deixar aqui também, né, para não esquecer. Por favor. É uma dica. É que não existe nada certo, né? Porque às vezes a pessoa coloca uma coisa na mente e acha que tem que ser aquilo do começo ao fim, ou é aquilo para a vida inteira. Não. E eu tenho experiência que a vida, na verdade, são tentativas. E a gente não pode se frustrar, né, se não deu certo. Então, eu fui tentando. E a nossa vida é isso, né? Então, eu trabalhei 10 anos numa empresa que, a princípio, eu achei que eu ia aposentar lá, mas não foi. Depois eu fui para a enfermagem, né? Eu trabalhei 10 anos. Mas também eu senti que eu queria algo mais, né? Então supriu ainda aquele desejo, aquilo, será que nem eu mesmo sabia o que era, mas ainda não me satisfazia. E aí eu fui para odontologia. E eu até brinco com a minha esposa que a cada 10 anos eu mudo de profissão. E o ano tá chegando. Qual será? O ano
ano que vem tá chegando. Segunda parte, ano que vem, o pessoal pode ver que eu vou chamar o Isaac. Mas isso na verdade é uma brincadeira, eu acho que agora eu Tá realizado. estou realizado, eu já cheguei muito além, né, do que eu poderia chegar. E aí eu terminei, fiz o curso, né, de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Que legal, Uma coisa Isaac. que eu gostava de fazer, via vídeos antes de cirurgia ortognática, de trauma de face, né? E eu não via assim, aquilo me enchia os olhos. E eu realmente fiz o curso na ABO São Paulo, e 3 anos, mas foi assim, praticamente quase uma residência, porque desde o segundo dia de aula, nós já fomos para o centro cirúrgico. Eu me lembro que cada procedimento de cirurgia que a gente participava, eu guardava a etiquetinha, e eu um dia contei, né? Eu tinha mais de 120, né? Mais de quase 130 etiquetinhas de cirurgia que eu participei, que eu fiz, que eu estava presente, né? Então eu aproveitei de novo, e desse curso me surgiu outra oportunidade, né? Mas isso pela dedicação, eu sempre fui muito dedicado, esforçado, e não estou me gabando, né? Nada disso, né? Não é isso, né? Mas eu fazia a minha parte, e sempre fui assim, um pouco organizado, né? Com relação ao horário, fazia a minha parte. E meus professores, antes de eu terminar esse curso, ele falou: Isaac, nós estamos entrando em outro hospital, você quer trabalhar com a gente? Eu falei: quero sim, com certeza. E eu terminei o curso, e fui operando mais esporadicamente, né, quando apareceu uma cirurgia, mas um ano depois realmente surgiu essa oportunidade e eu fui trabalhar. Eu fui para o hospital de novo, uma coisa que eu amava muito, e só que dessa vez, né, do outro lado, que eu sempre, como técnico, auxiliar, né, chegava o médico e com todo assim, perguntava o que precisava, né, qual material, e no hospital, né, nós temos as mesmas responsabilidades, né? Então eu estava do outro lado, e eu amava quando eu entrava no hospital para honrar, né, aquele lado que eu estive. Então nunca deixei de dar bom dia, dar um abraço, e fui muito querido, né, e ainda sou, porque eu participei desse lado, eu estava desse lado. Então eu amava, dou bom dia, não esqueço de dar bom dia, sempre às vezes levo alguma coisa, né, porque eu estava ali, né. Na verdade é uma coisa só, né, nós estamos todos por um objetivo, né. Sim. Que é o paciente. Né. Doutor Isaac, como que foi a primeira vez que você escutou falar: doutor, o que você precisa aqui de material? Que antes você que fazia essa pergunta. Sim. E como que foi a primeira vez que você escutar: doutor Isaac, quando começa o procedimento? Como que foi essa emoção? Eu acho que estou me confundindo, eu vou chamar o médico ali para você, né? Como que é? Olha, é inexplicável, né? É inexplicável. Um momento assim, muito... que não tem explicação. Porque, humanamente falando, é impossível você sair de um ponto A, né, totalmente equidistantes, e chegar num ponto B. Conhecendo a tua história, a tua vida, né? E a condição que você tinha para você chegar a esse ponto, né? E teve momentos esse foi inesquecível, com certeza, né? Um momento assim único, mas teve muitos outros assim, muito assim, que considero maravilhoso, né? E nesta caminhada, né, de cirurgia, é o momento que me marcou muito, né, vocês da saúde, mas em que eu estava operando, né? Eu estava operando, não estava vendo. Eu estava com a minha mão lá também, operando com uma pessoa muito conceituada, né, que eu fui convidado para uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. Então, o momento que me marcou muito, Nossa, eu imagino. assim, foi esse, né? Que não tinha como que eu estava ali, né?
Eu estava ali, né, naquele momento, vivendo aquele momento. E não foi só esse, né? Eu já operei na Beneficência Portuguesa, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no Santa Catarina, no Hospital São Paulo, na Paulista. Operei já muito no nível brasileiro. E são coisas que eu passava. Eu morava em São Paulo, na Zona Leste, e eu vinha visitar minha avó em Atibaia. Eu passava ali de criança, né? Em frente ao Hospital Nível Brasileiro, em Guarulhos. E tinha essa... Não, e um dia eu estava ali dentro, né? Eu estava ali fazendo uma cirurgia. Então, assim, e eu estou aqui hoje, né? Estou aqui hoje compartilhando isso aqui, essa história, né? Que de muito, na verdade, sofrimento, mas cada sofrimento valeu a pena, e vale a pena, e eu acho que é isso aí. Isaac, tem um personagem que você deve conhecer, Wanderson também deve conhecer, que me inspira muito na minha vida, que é a história de José. Sim. E você contando a sua história aqui é muito ligado o que Deus pode preparar na vida de uma pessoa. Lembra de um escravo a governador. Você passava ali como criança naqueles hospitais, a Nipo, que é bem aqui perto de Bragança, Beneficência, e tá lá dentro hoje participando. Isso deve ser muito prazeroso, Isaac. Pessoal, como a história do Isaac aqui, né, Wanderson? Sim. Pode ser a sua história. Pode. Você que está começando agora aí, novo, 17, 16 anos, ajudou o pai até agora na construção civil, ajudou aí o pai a ser pintor, existe a oportunidade e como eu aprendi aqui com o Isaac hoje, vai lá, tenta, várias tentativas para você chegar no seu ideal. Hoje o Isaac fala que é satisfeito com o seu emprego. Outra lição de vida, o apoio que ele teve da esposa em todos os momentos. Sim. Ela acreditava naquilo dele, óbvio que é um cara de valor, tanto dos clientes dele. Por que ele conseguiu os clientes? Porque ele já tinha uma história. As pessoas que olhavam a trajetória da vida do Dr. Isaac aqui falavam assim, não, eu preciso entregar ali o meu sorriso para esse cara. Ele não vai fazer o médio, ele vai fazer o máximo, ele fez o máximo da vida dele. E faz o máximo. Se você tiver a oportunidade de passar com esse rapaz, meu Deus do céu, tem umas ceras, sabe, aquelas brilhas, nossa, ele tá um... tá bom, Zé, não, só mais um pouquinho, acho que agora ficou legal, Isaac, então, extraordinário. É o mesmo desde a época, pelo menos que eu conhecia, como técnico de enfermagem, Sensacional a sua história, Isaac. Muito bom. É um exemplo aí a ser seguido. Muito bom. Pessoal, compartilhe esse vídeo se você está gostando da história do Isaac. Você que chegou até agora assistindo a história do Dr. Isaac, compartilhe, curte nosso canal, mostre para os seus colegas aí. Exatamente o quanto talvez essa trajetória já fez parte do meio da sua vida ou faz parte da sua vida. Acione o sininho para nós, que isso é muito importante, acionar o sininho e dar a curtida, que isso aí vai ser relevante para outro que está ali. O YouTube vai jogar essa história do Dr. Isaac para várias pessoas assistir. E o que falar, né, do Dr. Isaac. Que história extraordinária, Dr. Isaac. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Assim, ainda não acabou, né, que eu tive assim, o ano passado, para finalizar... Olha a cereja do bolo aí, gente. Sempre tem. Esse é o primeiro episódio de 37. Por favor, Dr. Isaac. Para não ficar muito longo, né? Não. Já ficou. Mas nesse trabalho que eu tive, né, em São Paulo, aqueles que eram meus professores, também me surgiu uma outra oportunidade, né? E que eu lembro que um dia, um domingo, ele me ligou e falou: Isaac, você quer estudar? Eu falei: quero. E eu poderia dizer não, porque eu teria que me privar do meu conforto, da minha família e tal. Mas eu enxerguei ali de novo, né, que era uma oportunidade, e ela veio uma vez só, né? Como se eu deixasse escapar, né, alguém ia pegar. Sim. Então, ele me perguntou se eu queria fazer mestrado. E eu falei que sim. E novamente Deus, né? Não tem como não citar ele. O ano passado, né, eu comecei um projeto
na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp, e eu dei entrada nesse projeto, né, agora, como é envolvendo seres humanos, tem todo um protocolo e já está quase para ser aprovado, né? Já estou esperando os sinais e assim que for aprovado, né, eu estou iniciando ainda, se Deus quiser, esse ano, né, meu mestrado. E também tenho certeza que agora, como estamos lá, né, nós poderemos, se tiver a oportunidade, fazer um doutorado e até pós-doutorado. Que bacana. Então, para finalizar, eu espero que tenham, de alguma forma, né, formado um incentivo, um ânimo em alguém. Nossa, Eu demais. acredito que não importa, né, a condição, mas com esforço, acreditando, né, a gente chega, né, em algum lugar. Com certeza, Dr. Isaac. Muito bom. Pessoal, aqui é o Dr. Isaac. Eu que agradeço ele ter vindo aqui. Vou fechar aqui com ele já de uma próxima entrevista aí assim que ele terminar o doutorado dele. Mestrado. Daí ele vai contar para nós o que foi aí a defesa do mestrado. Dr. Isaac, Obrigado. Agradecemos grandemente. muito essa obrigado. entrevista. Pessoal, comentem aqui embaixo, deixem os comentários. É importante para a gente até compartilhar com o entrevistado o quanto, mais uma vez falando daquele lá de cima, usou dele agora alguns minutinhos para você aí que está assistindo tomar um start, um rumo ou um alerta dizendo eu também posso por aquilo lá de cima. Então, agradeço, Isaac. Obrigado. Eu que agradeço. Agradecemos, pessoal. Mais um Pega Essa. Isaac, Pega Essa. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tudo de bom. Abraço.